Bom, deixa eu falar, pessoal, a gente já está com metade da turma. Realmente, quem escreveu lá no grupo para poder esperar, né, de eu terminar de explicar, poder perguntar, isso é muito válido, tá? Mas só cuidado com que vocês escrevam um pouquinho, porque senão, né, a nossa coordenadora, ela tá lá no grupo, então elas vão achar que eu não tenho, né, controle com vocês, né, dependendo da forma que vocês escreverem lá, e não é isso que acontece. É que muitas das vezes vocês estão falando, fazendo a pergunta, outro vai lá, pergunta em cima, outro vai lá, pergunta em cima, o negócio fica meio bugado. Por isso que eu sempre sinalizo para vocês, vai, faz a fila e fala um de cada vez, né? Geralmente é assim que eu pergunto. E sempre depois que eu pergunto, depois que eu termino de explicar, eu sempre pergunto se alguém tem alguma dúvida, tá? Então, assim, é válido realmente esperarem eu terminar de explicar, porque acaba me cortando, né, a minha linha de raciocínio, porque eu tento passar de uma forma mais dinâmica para vocês, então acaba cortando. Então, isso é muito válido, sim, tá bom? É isso. E eu sou de falar, não sou de mandar recado, não, tá? Josélia. Pode falar. Eu falei sobre o áudio ligado, porque às vezes a gente fala e esquece de desligar. Sim. Aí a gente escuta, às vezes, assunto do marido falando com a mulher, a gente falando com nossos filhos, aí acaba cortando você. Mas toda vez que alguém começa a falar, eu automaticamente, sem perguntar para vocês, eu vou lá e silencio. Tanto que vocês verem que logo todo mundo fica em silêncio. Aí daqui a pouco começa a ativar de novo, tá? Então, ó, vamos voltar. Então, aqui ele sempre vai sinalizar, né? É ele que vai determinar a quantidade que será infundida, né? Que a gente dá como volume total. E ele sempre vai ficar sinalizando para vocês em gotas ou microgotas. Quando for gotas, a gente sabe que a fórmula é volume total, tempo vezes 3. Quando ele fala de microgotas, sempre será volume total dividido pelo tempo, tá? Então, ele vai pegar 1.000 ml, certo? 1.000 ml. Vai dividir pelo tempo, aqui, ó, ringue lactato em 8 horas, tá? O número de microgotas por minuto é 12 gotas por minuto. Volume total, que é 1.000 ml. Tempo, que é a hora. Quantas horas será infundido? 8 horas. 1.000 dividido para 8, 12. 12 gotas por minuto. Entenderam? Ao calcular o gotejamento, lembram? Gotas, tá? Para microgotas de uma infusão de soro fisiológico, 0,9%, 1.000 ml, a ser infundida em 12 horas. O resultado correto é D. Então, toda vez que eu penso que ele fala em macrogotas, automaticamente eu tenho que pensar qual é a fórmula. Opa, volume total, tempo vezes 3. Então, ó, volume total, VT, tempo, que é a hora que será infundida, que é 12, o 3, que pertence à fórmula. Ih, vai ser um negocinho aqui, será que é isso para poder riscar? Deixa eu ver aqui. Né, não. Pareceu tipo um lapisinho aqui para mim. Aqui, gente. Ih, gente, meu Deus do céu, quase no fim do negócio. E eu me perdi. Jesus, deixa eu ver se é isso. Não, não pensou, não. Apareceu uma canetinha para mim aqui, eu achei que fosse. Olha aqui, é isso mesmo. Agora como é que tira? Não Viu, sei. professora? Naquela hora eu falei, tem um negocinho amarelo. Porque o professor Alonso usa, mas eu achei que no caso do sistema da senhora era diferente, aí eu nem insisti. Agora como é que tira isso? Eu não sei tirar. Acho que é só apertar na canetinha de novo, não? Tá apertando. Aperta na canetinha de novo pra ver. Borracha, gente. Vai apagar. Tem uma borracha aqui. Deve ter borracha. Ah, tem a borracha. A senhora é braba mesmo. Viu, professora? Agora sim. Agora sim, né? Gente, gostei desse negócio. E eu passei por aqui por um acaso. Sério mesmo. Que maneiro. Adorei. Agora, toda página que tiver, ela vai querer riscar. Gente, eu vou botar logo um lilás aqui, porque eu adoro lilás. Espera aí.
marcar. Gente, o negócio é deixa amarelo então, já que eu vou vender por parte. Então, ó, volume total, tempo vezes 3. Qual é o volume total, gente? Olha que lindo. 1.500, tá? Qual é o tempo? 12. A fórmula, que é o 3, que ele não muda, vezes 3. 1.500 dividido por 36. Vai dar 4,41,666. Quando passa a casa decimais, né? No caso, eu acabo jogando o número à frente. Então, vou dar só um exemplo para vocês. Se aqui ó, fosse um 4, ia permanecer 41 gotas. Se aqui é do 5 em diante, eu acabo jogando o número à frente. É regra, ela não muda, tá? Isso aí a gente aprendeu lá em matemática. Conseguiram entender? Se não, talvez. Entendido. Alguém tem dúvida sobre a conta ainda? Não, tranquilo, professora. Vai cair na prova? Vai cair na prova. Oi, Paulo, eu não estou te ouvindo. Melhorou agora? Melhorou. Caramba, professor, se cair na prova, eu tô ferrada. Foi difícil. Peraí, deixa só o Paulo terminar de falar, que tem duas pessoas falando ao mesmo tempo que ele, eu não estou conseguindo ouvir ele porque ele começou a falar primeiro. Dá até para saber quantas gotas dá para cair a cada 10 segundos, né? Exatamente. Boa, garoto. É exatamente isso. Mas a gente tem que ir por parte, Paulo, tá? Uhum. Depois do Paulo, alguém estava falando com ele. Faz de novo a pergunta. Professora, isso é muito difícil. Eu vou ficar doida nessa prova. Não. Pensem. A dificuldade, ela sempre será do tamanho que vocês imaginarem, né? Se a gente for começar a colocar obstáculo em tudo, não vai dar bom. Então, assim, esse cálculo de gotejamento, ele faz parte, para a vida, né? Você está salvando vida. Porque se você não souber fazer esse cálculo, tu pode prejudicar o teu paciente. Então, isso é para a vida, tá? Então, é só lembrar. Toda vez que eu falo em macrogotas, volume total, tempo vezes 3. Quem é o volume total? É aquilo que o médico pediu para poder ser infundido. Tá, mas ele pediu em quanto tempo? 8 horas. Eu sei que macrogotas é o 3 que ele não vai mudar, é só eu multiplicar. Volume total, tempo vezes 3. Volume total, o resultado da multiplicação eu vou dividir e ali vai ter o gotejamento. Entendeu? Professora, o volume total, no caso, é o 1.000, né? O volume total é o 1.000. Aqui, ó, para serem administrado 1.000 ml de solução de ring lactado em 8 horas. Ele te dá as duas informações. Ele te dá a quantidade e ele te dá o tempo. Você só precisa descobrir o quê? Quantas gotas irá cair por minuto. Se for em fórmula de microgotas, volume total, tempo, resultado. Se for macrogota, volume total, tempo vezes 3. Volume total dividido pelo resultado da multiplicação. Entendeu? Entendi, professor. Mais alguém? Professor, Oi? eu. Oi, Cleide. O volume total é o que é prescrito pelo médico, não é isso? Isso aí. Se ele falar que é 500 ml, você vai ter que pegar esse volume total de 500 e vai ter que dividir pelo tempo que ele der. Exatamente. O que vai te diferenciar para você fazer a fórmula é se ele disser para você em que ele quer. É em microgotas ou macrogotas? Ele quer em gotas ou ele quer em microgotas? Gotas, eu sei que é macrogotas. Microgotas tem aquele Mzinho ali na frente diferenciando que é o M de micro. Sim, isso aí eu peguei. Professora, toda vez que é microgotas é multiplicação? Toda vez que é microgotas é multiplicação. Multiplicação não, é só divisão, volume total e tempo. Aqui, ó, microgotas, volume total. Vou até botar uma canetinha agora aqui, gente. Fiquei tão chique esse negócio. Aqui, ó. Volume total. Ih, borracha direto? Não quero borracha, não. Marca texto, isso. Aqui, ó, volume total. Não tá ficando mais, gente, porque aqui, ó, volume total. Tempo.
No caso, vai ser 1.000 dividido por 8, né? 1.000 dividido por 8, que é o tempo que ele pediu. Aqui, ó. 8 horas. Entendeu? Agora É entendi. diferente de macrogota. Ai, quero mudar a cor. Quero tirar esse amarelo. Professora, Oi, Fê. eu tenho duas perguntas. Pode falar, No filha. caso, microgotas sempre vai ser para criança, ou não necessariamente? Não necessariamente. Se ele passar uma medicação, Não entendeu? entendi. Se ele passar uma medicação, a medicação também ele pode colocar por tempo. Entendeu? Entendi. E depois que é feito esse cálculo, como que é feito lá para colocar no soro lá? Como que... Vamos lá. Vou abrir um aqui para vocês verem. Esse aqui, o que eu tenho, é um equipo, mas ele é de fotossensível, por isso que ele é azul. E a maioria das vezes, quando vocês verem o equipo, se chama equipo de soro, tá? Mas a maioria do que vocês vão ver é esse equipo meio branco, é porque ele é fotossensível. Tem algumas medicações que elas são fotossensíveis, elas não podem ficar à luz, exposta à luz. Então, a gente acaba utilizando esse equipo da cor azul. Quando na unidade, né, lembrando que enfermagem é criatividade, quando ela não tem esse equipe, a gente sabe que as medicações elas são fotossensíveis, o que a gente faz? Pega papel alumínio da copa e envolve todo o equipo. Mas é em rede pública que acontece isso, tá? Isso aqui é a rodilhazinha, ó. É aqui que a gente vai calcular o tempo. Ela desce, quando ela desce, a gente fecha. Tá vendo? Ela tá toda fechadinha. E conforme a gente vai subindo ela, a gente abre e aqui, ó, faz de conta que aqui tem um soro. E é através daqui, ó, que se chama macrogotas, é aqui que vai cair as gotinhas. Entendeu? Nunca viu não, Fê? Cair naquelas gotinhas de um soro, é aquilo ali. Já. Aquelas gotas, elas são contadas. Quantos que ela tem que cair por minuto? Não, eu só... Porque eu mesmo, quando eu colocava, eu mesmo fechava, abria, eu pensei que interferia em alguma coisa. Interfere por quê? Quando o profissional ele vai instalar o soro, que a gente fala que é instalar, quando a gente vai instalar o soro, a gente já ajusta no tempo certo. Aí a gente vai lá, tchum, abre mais. Se for um DPOC, se o paciente tiver uma enfisema pulmonar e não souber, você abre aquilo ali, então acaba encharcando mais o paciente, é o que pode levar a uma insuficiência respiratória. Entendeu? Esse é o problema. É igual as mães que fazem... Porque, para mim, aquilo ali fosse só a função de abrir e fechar, não que existisse aquele cálculo, não, entendeu? É calculado, é calculado. Entendi. É igual quando as mães fazem nebulizações, né? A oferta de oxigênio é por litro também. E muitas das vezes a mãe ela quer ir embora rápido, o que ela faz? Ela vai lá e aumenta aquela válvulazinha, né? Então, vamos supor que a criança ela esteja aí com uma pneumonia, né? Ou com uma asma não, uma bronquiolite, que é um acúmulo de secreções nos alvéolos pulmonares. Então, em vez dela ajudar a criança, ela está piorando. Ela está jogando mais fluidozinhos para vias aéreas que serão acumuladas nos alvéolos pulmonares. Ela está encharcando o pulmão daquele paciente, né, do filho, para poder ir embora mais rápido. Então, tudo é de acordo com o peso e o tempo a ser infundido, né? A ser inalado, e muitas das vezes não sabem e acaba fazendo isso. Primeira coisa, quando chega na emergência, agora não, porque como eu estou na NEL, mas na pediatria, quando eu ficava na porta de entrada, que é na emergência, eu sempre falava com as mães, não mexem, você pode piorar o quadro do seu filho, fica no tempo certo. E é importante a gente falar, é importante a gente colocar um pouquinho de medo, porque senão depois a gente vai, ou a gente faz o nosso trabalho bem feito, ou a gente vai ter que fazer 2 vezes, uma nebulização de 1 em 1 hora, porque nebulização de 1 em 1 hora é muito chato, você passar a noite toda acordada fazendo a nebulização na criança, porque a mãe, ela errou lá na emergência, tá? A verdade toda é essa. Então, ela acaba ficando internada, porque em vez dela melhorar o quadro daquela criança, ela encharcou aquela criança mais ainda, e é o tempo de convalescência dela dentro da unidade hospitalar. Então, eu sempre sinalizo a mãe por conta disso. É 6 litros, é 6 litros, é 5 litros, é 5 litros, é 5 litros, pronto, e acabou. Não mexe, mãe, não mexe, porque senão ela pode piorar o quadro. E eu sei que acontece porque a gente sabe
Com a prática, a gente sabe quanto tempo mais ou menos leva uma nebulização. Então, acabou em menos de 1 minuto, aquela mãe aumentou a oferta de oxigênio. Isso que é ruim. Aí, na próxima, eu vou lá e descasco. Porque, geralmente, não vai fazer só uma vez, vai fazer várias. Então, eu sempre descasco. Paulo, você ia falar alguma coisa? Não, o que eu ia falar é o seguinte, no caso dessa primeira questão aí, são 2 gotas a cada 10 segundos. Eu já fui medicado, dá um desespero. Eu já mexi também, eu já abri para cair mais rápido e ir embora mais rápido, né? Justamente o que as pessoas estavam falando aí, né? Eu sempre costumo dizer para vocês o seguinte, né? Porque a fundamento de enfermagem é aquela base. E para mim, né, como professora, né, tá lecionando no momento, eu acho que tem que ser uma base muito bem formada, né? É como se a gente fosse construir uma casa. Então, tudo para vocês está sendo novidade. Então, eu sei que eu passo muita informação, eu sei disso. Eu passo além, né, do que tá aqui, né? Porque o que eu faço, eu gosto de fazer bem feito, a verdade toda é essa. Então, eu sou muito chata. E vocês precisam saber, então, enquanto vocês não sabem, Deus perdoa, né? Então, depois que sabe, não existe mais pecadinho nem pecadão. Quando vocês forem pensar em aumentar a válvulazinha lá para poder aumentar a nebulização, poder ir embora, é errado, a consciência vai pesar. Na hora de aumentar o gotejamento, a consciência vai pesar e assim vocês vão poder ajudar outras pessoas a salvar mais vida relacionada a isso. Porque isso realmente complica muito, ainda mais quem for trabalhar com criança, acaba realmente complicando a vida da criança e a gente tem mais trabalho relacionado a isso. Então, a gente precisa passar segurança, a gente precisa falar com firmeza e dizer que é errado, que não pode mexer. Não, mãe, não pode mexer. Não pode, a gente sinaliza. Entendeu? Tá? Mais alguém tem dúvida? Só para fechar aqui, ó, volume total, conseguiu lilás. Volume total, que é de macrogotas, tá? 1.500 ml a ser infundido em 12 horas. Tempo, que significa 12 horas. O 3, que não muda, tá? Então, 12 vezes 3, 36. 1.500 dividido para 36, 41,6. Não tem como a gente colocar, a gente joga, né, para o próximo número acima, que vai ser o quê? 42 gotas é o que está aqui. Ó. Vamos lá. Deu 41,4, permanece 41. 41,5 vai para o 42, tá? É regra, matemática, não muda, tá bom? Foi? Alguém tem dúvida? Aqui tem mais uma. Ai, caramba. Aqui tem mais uma. Para administrar 1.500 ml de soro glicosado, 5%, no caso é 0,5%, em 20 horas. Qual é o gotejamento em macrogotas, tá? Então, a gente sabe que é o volume total vezes tempo vezes 3, 1.500, 20 vezes 3, 60, 25 microgotas, tá? Qual é o gotejamento correto de 500 ml de solução glicofisiológico, né, a ser administrado em 8 horas? Então, ó, aqui ele já está te dando o gotejamento a ser administrado, tá? Então, eu tenho 500 ml em 8 horas, deu 62,5. No caso, ele vai passar para 63 gotas. Permanece o número que for menor que 4, depois da vírgula, a casa decimais, que a gente acaba aumentando o número. Foi? Sim, eu entendi. Só uma duvidazinha boba. No caso, em 8 horas, ele tem que ficar ali, essas 8 horas, com soro. Com certo? soro, certo. Quando acaba antes, é porque ele alterou ali, né? Mexeu. Exatamente. Aí a gente vai ter que ir lá falar com o médico para ele colocar mais soro. Então, é onde que acontece tudo isso. Dependendo, né? O paciente ele acaba ficando salinizado porque o nosso corpo ele aguenta uma quantidade de líquido, né? Por conta do diagnóstico. Então, se ele for colocar, acabou em 6 horas, dá restando 2 horas. Se eu for colocar uma nova etapa, eu posso estar encharcando o paciente. É onde essas 2 horas ele fica sem soro fisiológico, né? Sem essa hidratação. Depois, a 2 horas, a gente vai lá e instala de novo uma outra etapa. A gente deixa ele salinizado, que a gente fala. Só com aquele acessozinho, sem nada, sem correr nada, tá? A gente dá como acesso salinizado. Tá bom? Foi? Bom.
Vocês pensaram que acabou? Não, 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 não. Vamos para a regra de 3. Quando a gente fala de regra de 3, a gente falou só de soro. Agora a gente vai falar de medicamento. Soro já foi. Agora é medicamento, tá? Por quê? O médico, ele não te dá a informação completa. Ou na unidade, não tem a medicação que ele está passando. Então, ele só quer que faça a medicação. Tu se vira para poder tu estar administrando a medicação no paciente de acordo com o que tem na unidade, tá ok? E ele não, muitas das vezes o médico, ele não, isso aqui não tem bomba infusora. Microgotas e macrogotas, a gente tem ali ainda a possibilidade, né, da bomba calcular para gente. Mas aqui em medicamentos, é aqui mesmo. Então, isso aí tem que levar para a vida. Eu digo para vocês que é a regra de 3, que vocês já estudaram sobre isso, tá? Aí eu coloquei algumas anotações aqui para vocês não esquecerem. Regra de 3 simples. Doutora, Oi. desculpa atrapalhar, não sei se você já falou isso que eu tive que me ausentar. Mas esse conteúdo tem na apostila? Tem sim. Eita, não tô achando aqui. Vou procurar aqui então. Obrigada. Tem sim. Se não tivessem detalhadamente, igual eu estou explicando para vocês aqui, eu libero o slide para vocês sem problema nenhum. Por quê? Foi o que eu falei para vocês. Aqui na aula online, eu tive que me reinventar. E eu tive que fazer da melhor forma que vocês possam estar entendendo, tá? Se não tiver na apostila, pode estudar pelo meu slide. Se não me engano, eu já disponibilizei no portal para vocês também, tá? Ai, tá ótimo. O slide tá ótimo. Pode estudar pelos slides. Então, vamos lá. Regra de 3 simples. A maioria dos cálculos de medicação, no caso, pode ser resolvida pela regra de 3. Tá? É medicação, tá escrito errado aqui, tá escrito medição. Essa regra nos ajuda a descobrir o valor de uma determinada grandeza que está incógnita. Normalmente temos 4 itens, mas só sabemos de 3. Montamos a conta do jeito que conseguimos descobrir. Esse item desconhecido, né? É quanto que ele quer que seja administrado. Uma regra é de ouro e a outra usa para o mesmo tipo de medida se a prescrição estiver em microgramas e a apresentação estiver em grama. É só a gente converter, tá? Microgramas, microgramas, ml, ml, e a gente coloca um embaixo do outro. Você vai precisar converter um dos dois para que fiquem do mesmo tipo do outro, ou deixar os dois em grama, ou deixar os dois em micrograma, tá? Senão o resultado não vai dar certo. Então, vamos lá. O que eu sinalizei para vocês? A primeira linha, colocar sempre a informação completa. É aquilo que o médico ele está prescrevendo. Na segunda linha, colocar a pergunta. É o que será administrado. Bom, em uma ampola de dipirona, eu tenho 2 ml de solução. Quantos ml de solução? Eu tenho 3 ampolas. Claro que a gente consegue fazer isso fácil, fácil, tá? Então, ó, ampola, ml. Uma ampola de dipirona, 2 ml. Aqui eu tenho a informação o quê? Completa. Em uma ampola, eu tenho 2 ml. Só que ele quer saber quantos ml ele tem em 3 ampolas. Conseguiram entender? Eu vou utilizar o quê? A regra de 3. Bom, se a primeira linha eu coloco a primeira informação, então eu vou colocar ampola para 2 ml. 3 ampola, eu sei quantos ml tem? Não. Então eu vou colocar para X. Só que a multiplicação ela acaba sendo o quê? Cruzada, não é isso? Quando a gente acaba utilizando a regra de 3. Cadê? A gente acaba o quê? A multiplicação ela acaba sendo o quê? Gente, adorei esse negócio. Cruzada. Não é assim que funciona? Eu sempre sinalizo para vocês. Multipliquem-se primeiro o X. Depois vocês multiplicam o outro. Então, vamos lá. Eu sei quantas ampolas, quantos ml tem numa ampola, né? X é igual a 1. X vezes 1, 1x. 3 vezes 2, 6. Então, em 3 ampolas, eu tenho 6 ml. Entenderam? Sim, não, talvez. Sim.
Professora, nessa conta aí sempre vai ser a Professora, não multiplicação entendi. também? Não entendi, de novo. Isso aí vai ser sempre multiplicação também, essa conta aí? Sempre multiplicação também. Mas isso não é microgotas não, né? Não, foi o que eu falei. Cotejamento, soro, micro e macro, eu já falei. Agora a gente vem entrando na parte de medicação. Prescrição médica. Mais alguém com dúvida? Então, vamos para a próxima. Professora, você explica de novo essa parte. Ó, a primeira linha, eu sempre vou colocar a formação completa. É o que o médico está dizendo. É o que eu tenho, muitas das vezes tenho na unidade. A segunda linha é a pergunta. Aí aqui é a primeira. A pergunta que ele faz. Ele está me afirmando que em uma ampola de dipirona tem 2 ml. Tá vendo? Chega a estar de vermelho. Uma ampola de dipirona tem 2 ml. Só que ele quer saber quantos ml tem em 3 ampolas. Qual o total das 3 ampolas juntas? Quantos ml terá? Entendeu? Então, eu na primeira linha, que é essa daqui, eu vou colocar. Vou até pegar a cor amarela agora. Cadê o negócio? Já sei onde vai. Tinta amarela. A primeira linha é a informação completa que eu tenho. Ó, é a informação completa que eu tenho. Uma ampola para 2 ml. Uma ampola para 2 ml. Tá vendo? Sim. Quantos ml de solução eu tenho em 3 ampolas? Não sei. Não sei calcular. Então, vou utilizar o quê? A regra de 3. Primeira linha, a informação completa. Segunda linha, a informação incompleta. 3 ampolas vai ser o quê? Para X, porque eu não sei. Então, eu preciso descobrir. 3 ampolas para X. Eu não quero descobrir? Para X. Só que a multiplicação daqui, ela é o quê? Ela é invertida. Certo? Então, o que eu sinalizo para vocês? Primeiro, vocês multipliquem o X para depois multiplicar a parte mais fácil. Deixa eu só voltar a pegar o rostinho de novo. Aqui, ó. A multiplicação, ela é cruzada. Ó, ela é cruzada. Gente do céu, que tempo é esse? Apareceu 10 minutos. A multiplicação, ela é cruzada. Começa pelo X. X vezes 1, 1x. Quanto que é 3 vezes 2? Quem perguntou? Quanto que é 3? 6. Então, em 3 ampolas, eu tenho quantos ml? 6 ml. 6 ml. Conseguiram entender? Sim. Vamos para a próxima. Prescrição médica. Gentamicina de 20 mg, ele quer que faça intramuscular. Só que eu só tenho ampola de 80 mg. Quem está completo? É a de 20 ou é a de 80? 80. A de 80. Aqui, ó, 80 para 2 ml. Então, se é a minha primeira informação, por que não quer ir? Se é a minha primeira informação, ela vai na primeira ou na segunda linha? Primeiro. Na primeira. 80 ml. 20 miligramas, eu sei para quanto que ela tem de miligrama? Para quanto que ela tem de ml? Não sei. Então, ele será o quê? Para X. Então, a gente vai multiplicar. Lembrando que a multiplicação, ela é cruzada. Primeiro multiplica o X. Depois multiplica a numeração. X vezes 80x. 20 vezes 2, 40. E a gente repete. X é igual a 40 dividido por 80. Então, quantos ml eu vou ter que administrar no meu paciente? 0,5
ml. Entenderam? Sim, não, talvez. Talvez. Quando é miligrama, então a gente tem que dividir aí? Oi? Quando é miligrama, a gente tem que dividir também, né? Porque aqui é um caso mais concreto, né? Aqui ele te deu muito mais informação. Então, quando ele te dá muito mais informação, aí sim. Aqui em cima ele quer saber quantos ml tem em 3 ampolas. Aqui ele quer saber quanto que ele vai administrar de gentamicina. Então, não tem... Olha só, preste atenção. Ele quer administrar 20 miligramas no paciente. Ponto. Só que lá só tem ampola de 80 miligramas para 2 ml. Dentro da minha ampola de 80 miligramas para 2 ml, quanto que eu tenho que tirar para poder chegar a 20 miligramas do que ele quer? Dentro da minha ampola de 80 miligramas, eu vou aspirar 0,5 ml, que é o que vai corresponder ao que ele quer de gentamicina de 20 miligramas intramuscular. Entendeu? Entendi agora. Eu entendi, Mas, professora, Oi. Para chegar a esse caso de 0,5 ml. Peraí, um de cada vez. Fala. No caso de cima, também foi dividido. A diferença é que 6 dividido para 1 é 6. Eu acho que é essa que está sendo a questão da dúvida. Porque em cima não dividiu. Não, em cima não dividiu. Em cima ele só quis saber a quantidade. Ele só quis saber quanto que... Embaixo dividiu. É o que, Paulo? Em cima multiplicou, embaixo dividiu, porque mudou. Exatamente. Ali em cima ele só quer saber qual é o total que ele terá em 3 ampolas. Entendeu? Em 3 ampolas, eu tenho 3 ampolas. Qual é o total dessas 3 ampolas? Quantos ml terá? Entendeu? Embaixo, ele quer... Embaixo já é diferente. Ele quer administrar 20 miligramas no paciente. Só que na unidade hospitalar, só tem de 80. Bom, se tem de 80... eu preciso administrar. Meu paciente ele não vai ficar sem medicação porque eu não sei fazer o cálculo. Não. Então, eu vou jogar na regra de 3. Dentro do meu frasco de 80 miligramas, já que ele quer 20 miligramas, dentro daquele frasco, eu tenho que aspirar quanto? 0,5 ml, que vai corresponder a 20 miligramas do que ele prescreveu, porque na minha unidade não tinha frasco de 20 miligramas, só tinha frasco de 80 miligramas. Por ter só de 80 miligramas, meu paciente vai ficar sem medicação? Não. Eu tenho que fazer o quê? A regra de 3. Eu tenho que calcular. Eu vou esperar chegar, solicitar para poder... Não, a gente precisa fazer o cálculo. Entenderam? Professora, Oi? mas se tivesse ali, em vez de uma ampola, se tivesse 2, ia ter que dividir de qualquer forma. Porque o número que está com X sempre divide, não? Exatamente, sempre divide. Ah, tá. Isso que eu tava tentando falar. Sim, gente, mas só que a pergunta é diferente. Ali ele só quer saber. Sim, eu entendi. Não, a pergunta é diferente, mas assim, a regra em si é sempre a mesma. É sempre a mesma. sempre no a caso, mesma. o número que acompanha o X divide o número que está do outro lado. Exatamente. E aí não foi dividido em cima porque daria 6 da mesma forma, porque 6 dividido para 1 é 6. Exatamente isso. Ah, entendi. Obrigada. Mais alguém tem dúvida? Sim, não, talvez. Professora? Pois não. A última é sempre a divisão? Se for da multiplicação, sim. Só não foi dividido pela outra porque o que acontece? Daí daria a mesma coisa, 6 dividido por 1. Foi o que as meninas acabaram de explicar. Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Vamos para a próxima? Vamos lá. Cefalexina de 400 miligramas a cada 8 horas. Temos disponível cefalexina de solução de 50 miligramas. Quanto devemos administrar?
Lembrando que o médico, ele quer que administre 400 miligramas a cada 8 horas. Só que na minha unidade só tem de 50 para 1. Então, a gente vai fazer o cálculo. A gente vai utilizar de novo a regrinha de 3. A linha de cima será sempre o quê? A informação completa. Qual é a informação completa que eu tenho? Vamos? Qual é a informação completa que eu tenho? Valicina de 400 miligramas a cada 8 horas. Não, essa é a informação incompleta. Isso é o que ele quer. 1 ml. 1 ml o quê, Júlio? 50 miligramas para 1 ml. 50 miligramas para 1 ml. Então, a linha de cima sempre será o quê? A minha informação completa, tá? Completa. Então, ó, 50 miligramas para 1 ml. Só que ele quer 400 miligramas a cada 8 horas. 400 miligramas para X. Eu não sei. Certo? Então, a gente vai fazer o quê? A multiplicação o quê? Cruzada. Não é isso? É a mesma coisa do outro. É a multiplicação cruzada. Estão conseguindo entender a baguncinha que eu estou fazendo? Estou adorando. 50x, x vezes 50, 50x. 400 por 1, 400. A regrinha, né? Quantos zeros você tiver, você vai lá e corta, né? Sim? Tá até de azulzinho, ó. Azul, nosso tempo vai acabar, tá? Cortou, cortou. 40 dividido para 5 vai dar quanto? 8. Então, quantos ml a cada 8 horas eu vou administrar de cefalexina no meu paciente? 8 ml. Entenderam? Sim. Perfeitamente. Show. Eu vou esperar finalizar aqui, ó, esse 1 minutinho para poder explicar o de insulina. Vocês pensam que acabou? Não. Professor, é muito cálculo. É muito cálculo, eu sei. Por isso que eu pedi para a gente estar adiantando, para eu poder ficar só com essa aula, porque eu sabia que ia levar muito tempo. É muita prática. É, tem bastante conta no último